Pai, obrigado por essa manifestação da Tua glória no nosso meio. Espírito, fala com cada um de nós hoje à noite e ajuda-nos a entender essa ideia tão extraordinária de Jesus entre nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Interessante a letra dessa música, ela mostra uma verdade que deve levar a gente a uma reflexão no coração. Jesus, ele veio habitar no nosso meio, para ele cumprir o plano da salvação, da redenção de pecadores como eu e vocês. Deus, através do seu Filho, veio habitar entre nós. E se ele não tivesse se encarnado, nós não poderíamos ser salvos em hipótese alguma. Não tinha jeito. Quando você lê esse Evangelho de João, você percebe que já na introdução ele faz questão de mostrar quem é Jesus e o que ele realiza aqui nessa terra. É claro que a gente não vai se deter muito ao contexto da época em que João escreveu esse evangelho, mas havia uma heresia que percorria a época de João, e essa heresia mostrava que Jesus não era Deus. E assumindo a forma de ser humano, piorou. E João vem para contrapor essa heresia e diz: ele é Deus, ele é o Deus encarnado que se torna homem, que se torna de fato e de verdade o Jesus de Nazaré, que vem aqui para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. E João mostra a perspectiva de como o evangelho deve ser compreendido, que é: a palavra de Deus se tornou carne, para que homens e mulheres crescem no verbo divino e nele vivessem. E aí João traz alguns ensinamentos para nós, bem básicos e bem tranquilos, para aplicarmos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. O primeiro ensino de João aqui para nós é que Jesus é a palavra da vida. Por isso que ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E essa tradução de Eugênio, que eu gosto bastante: antes de tudo havia a palavra, que é nada mais, nada menos que o Logos divino. A gente usa a palavra Logos porque tem grupo que se chama Logos, um monte de expressões que a gente conhece, Logos, que é palavra. E João usa essa palavra para evidenciar a importância de Jesus entre nós. Ele é a palavra viva que desceu aqui. E ele é a origem de todas as coisas. Ele estava lá no princípio, no capítulo 1 de Gênesis, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, realizando a criação, formando esse cosmos e formando a gente também. E aqui nesse evangelho ele faz questão de dizer para os seus escritores da época: Jesus é a palavra desde o princípio, desde o início de tudo. Ele é o Deus Filho encarnado entre nós, ele é igualzinho ao Pai, ele é da mesma natureza que o Pai, ele é a palavra viva que ultrapassa todos os sentidos nossos, todas as compreensões nossas, ele ultrapassa todas as coisas. Ele é o eterno, ele é o Filho amado, mas ele também é o homem que se encarna, ele é a segunda pessoa da Trindade.
Trindade, que se torna essa palavra da vida, para vir aqui habitar nessa terra. E no versículo 2 ele confirma que Jesus é a própria palavra de Deus, que ele é o Filho de Deus encarnado. Ele estava lá no princípio com o Pai, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que há existe. E no versículo 3, ele confirma isso também. No versículo 4, diz que a vida estava nele, e ele, tendo a vida, era a luz dos homens. É interessante que a gente vive dias em que há muitos corações desesperados, sem alegria, sem conforto e sem satisfação. Alguns estão desanimados diante dos fatos da vida. É a crise econômica, é a crise em casa, é a crise consigo mesmo. A gente hoje, nesse fim de ano, que deveria estar celebrando e não está, porque está sem esperança no coração. Pois bem, essa realidade de João apresentada aqui para nós, é uma realidade de felicidade. Por quê? Porque a palavra viva está entre nós, habita dentro de nós. Isso aqui tem a ver com acreditar, tem a ver com fé. Um dia essa palavra da vida veio ao nosso coração e trouxe esperança, trouxe paz, trouxe sentido, trouxe significado. Essa palavra viva aqui encarnou-se sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, e veio aqui para sofrer por nós. Aquilo que nenhum de nós poderia sofrer, mas ele veio e sofreu, padeceu, para que tivéssemos paz, para que tivéssemos esperança, a palavra da vida, aquele com quem podemos falar todos os dias, aquele que João fala na sua primeira epístola, eu vi, eu apalpei, eu falei com ele, eu senti ele, aquele de quem João Batista falou. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que podemos ouvir, aquele que dá vida para nós no meio das nossas crises e perturbações da vida, aquele que está vivo e que é a fonte de todas as coisas, a plenitude de toda a criação, aquele que traz vida eterna para nós de graça, por amor, por compaixão. Jesus, que é essa palavra da vida, desceu do céu, nasceu da Virgem Maria pelo poder do divino Espírito Santo, ele tornou-se uma pessoa humana. Você já parou para pensar sobre isso, refletir sobre isso? E tudo isso na eternidade aconteceu. O Pai projetou o nascimento do Filho, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo, para a Trindade vir aqui no meio de gente. E essa segunda pessoa da Trindade se tornar a palavra viva, que está com você, que está comigo todos os dias da nossa vida. A palavra viva. O verbo divino. Mas em segundo lugar, João ensina para nós que Jesus é a luz que ilumina a vida do homem perdido. João diz, a partir do versículo 3 até o 5, tudo foi criado por meio dele, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o ser divino. Volto a frisar, ele é da mesma essência que o Pai e o Espírito Santo. E João diz, nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Que afirmação profunda de João!
sobre o Logos, sobre a palavra viva de Deus. Ele é a própria luz divina que resplandece no meio das trevas, e as trevas jamais podem prevalecer diante dessa luz que é Jesus, a palavra viva. João põe a luz de Deus, que é Jesus, como foco de tudo. Aquele que brilha, aquele que dissipa tudo que há de trevas. E aqui você pode comparar essa ideia de trevas com as obras da iniquidade que são dirigidas pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás. Tudo que é maléfico, falso, mal, tem a ver com as trevas, tudo que é ruim. E João diz que quando o Senhor Jesus se encarnou aqui na terra e se manifestou onde havia as trevas, resplandeceu a luz, e as trevas não mais prevaleceram. Por quê? Porque o Verbo, a palavra viva de Deus, é o agente divino que abrange e expulsa a escuridão espiritual que há no homem sem luz. Então, quando resplandece luz nas trevas, acontece uma transformação, uma mudança. A luz brilha e anula essas trevas que destroem o coração humano, porque a luz é maior e mais forte do que a escuridão. As trevas não podem prevalecer contra a luz. É isso que a Bíblia diz, e nós acreditamos nas Escrituras Sagradas que falam sobre esse Filho do Homem que se manifesta, e as trevas não prevalecem diante do Cordeiro, que é a nossa lâmpada. A bondade e a verdade invadem o nosso coração, dissipando as nossas trevas, acabando com a escuridão. Por isso que João fala sobre o João Batista, e diz que ele foi enviado para dar testemunho dessa luz de Deus, para que todos aqueles que crescem nele fossem iluminados por ele que é a luz. Isso tem a ver com os méritos de Jesus, não nossos. Nós não podemos nada, porque nós estávamos perdidos, estávamos nas trevas, estávamos com os olhos vendados, estávamos numa escuridão, estávamos cegos. Cego precisa de ajuda, cego não consegue ir sozinho, cego não enxerga, cego precisa de alguém para abrir os seus olhos, e Jesus faz isso, tirando toda a sequidão, toda a escuridão, e ilumina o nosso caminho. A luz de Jesus brilha em nosso ser hoje, por causa da sua graça, por causa da cruz do Calvário, dentro de nós, no nosso coração. Por isso que João diz, agora que o Verbo veio ao mundo, as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz brilha. Você foi resgatado das trevas e transportado para o reino do Filho de Deus. Aquele que brilha dentro de você, aquele que brilha dentro de mim. Terceiro ensino que João traz aqui para nós. Jesus foi humilhado para nos trazer redenção. O versículo 11 diz, ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Presta um pouquinho atenção nesse paradoxo que há entre a vinda da palavra, que é esse Logos divino, essa segunda pessoa da Trindade, o Jesus Cristo de Nazaré, e a humilhação dele. É um paradoxo. Jesus é inserido por graça nessa terra, mas ele é o Criador de tudo, ele é o dono de tudo. Como ele pode vir aqui para ser humilhado? Como diz Alistair McGrath num dos seus livros, o juiz de todos foi julgado pelos outros e considerado culpado. O grande arquiteto desse universo,
que é a segunda pessoa da Trindade, junto com o Pai e com o Espírito Santo, ele vem aqui e é humilhado. Como que pode um negócio desse? O mestre é humilhado perante as autoridades da sua época. Ele fica diante de Pôncio Pilatos por causa dessa nossa estrutura pecaminosa. Pilatos se acha o máximo, o bom da boca. E é Jesus quem o adverte: você não teria nenhuma autoridade se de cima não te fosse dado, meu amigo. E ele aguenta firme isso. Ele padece por causa de você, por causa de mim. O seu nascimento já é uma humilhação, porque ele tem que vir aqui para habitar no meio de gente pecadora como eu e você. Mas ele tem um plano a cumprir, por isso ele se torna humano para mudar a sua condição, a minha condição. Então a lógica é a seguinte: nós estávamos perdidos, estávamos destinados ao inferno, à condenação eterna. Ele veio para nos encontrar. Não é você que encontra Cristo, é Cristo quem encontra você, é Cristo quem me encontra. Estávamos doentes, raquíticos espiritualmente. Havia 3 mortes para mim e para vocês. A morte física depois da queda no Éden. A morte espiritual e a morte eterna. Jesus vem e nos livra das 2 mortes que seriam terríveis e cruciais. A morte espiritual e a morte eterna. E aí ele vem também para curar todas as nossas feridas, todos os nossos defeitos de caráter e alma. Por isso ele se encarna, por isso que a palavra viva vem habitar aqui no meio de pecadores. Nós não conseguíamos enxergar e Cristo ilumina a nossa mente, abre o nosso coração para vermos a glória dele. Estávamos sós. E Cristo veio para nos acompanhar e nos guiar como bom pastor. Nós éramos culpados e Jesus veio para pagar a nossa pena na cruz do Calvário. E Ele abre o caminho de novo para o paraíso, para a comunhão, para o café da tarde com a Trindade. Ele fez isso. Nós estávamos presos pelo pecado, pela nossa rebeldia, e Cristo veio quebrar todos os poderes das trevas para nos libertar, para nos trazer de volta para a comunhão. É a palavra viva, humilhada, que toma o nosso lugar na cruz. Ele nasce, ele vive, sabendo que ele irá para a cruz, para morrer por nós, para que haja vida, para que haja redenção, para que haja transformação radical no nosso coração, para que a luz dele brilhe em nós. Por isso que a gente ama cantar aquele cântico, Brilha Jesus. Porque é a luz dele brilhando em nós. Nós sozinhos não podemos nada, não conseguimos nada, mas ele faz isso por graça e por misericórdia. Porque ele ama pecadores. E em último lugar, Jesus Cristo veio cheio de graça e de verdade. É impressionante esse versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que coisa! Ele se encarna para nos ligar de novo ao Pai. A Bíblia diz que eu e vocês éramos inimigos.
éramos filhos da ira, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus vem cheio de graça. Graça é favor imerecido. Graça é Deus dar aquilo que nós não merecemos, salvação. E Ele vem com essa graça, Ele vem com essa misericórdia. O que é misericórdia? É Deus deixar de dar aquilo que nós merecemos, condenação. Eu e vocês merecemos condenação, separação total da glória de Deus. Mas Jesus desce, se torna homem, vem com graça, vem com misericórdia, para que vejamos a glória do Pai de novo. Adão e Eva romperam, perderam a comunhão. Jesus, que é o último Adão, traz de volta essa comunhão, essa caminhada com a Trindade. Isso é para a gente crer. E isso traz esperança. O Verbo divino habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele veio morar aqui no meio de pecadores. Eu acredito nisso.